Olá, eu sou Kátia Luz, sacerdotisa do Templo de Umbanda, Luzes de Aruanda, Zé Pilintra e Ciganadara. Sejam todos bem-vindos aos Minutos de Axé. Hoje nós vamos falar, a nossa aula será sobre as 7 linhas de Umbanda e a organização, a estrutura energética na qual ela está assentada, que sustenta as 7 linhas de Umbanda. Para começar a nossa aula, é preciso que fique claro aos umbandistas, aos que se interessam pela religião de Umbanda, em estudar e conhecer ela, que a religião de Umbanda ela é uma religião monoteísta. Acreditamos num Deus único. Então, o Olorum, o Criador, é o Criador de todas as coisas, de todos os seres, de todas as divindades. E temos os orixás, são as divindades da religião de Umbanda. Os orixás pertencem ao panteão africano. Sabemos, né, que na história da nossa sociedade foram trazidos para cá pessoas com a sua cultura, com a sua história sociocultural, o seu contexto histórico, e aqui foi se ramificando, popularizando, enraizando a crença, a manifestação, o contato com os orixás. Lembrando também, é muito importante compreender que quando falamos de Umbanda, falamos de um contato, de um culto diferente do que ocorre no Candomblé, por exemplo, e também do que é praticado no continente africano, que por si só já é diferente da forma como é praticado nos candomblés aqui no Brasil. Tá? Então, quando falamos de orixá, dentro da religião de Umbanda, falamos de um culto, de uma relação, de uma prática que se dá de uma forma diferente da que os nossos irmãos candomblecistas praticam, tá? Da forma como eles se relacionam. Bom, então temos, e que organização é essa? Que estrutura é essa que sustenta as 7 linhas de Umbanda? Temos que Olorum é o divino criador, é o criador de todas as coisas, de todos os seres. O Olorum, ele manifesta a sua força, o seu poder, através de sua essência. Chamamos de qualidades de Olorum, tá? Suas qualidades. Então, Olorum é o próprio amor, Olorum é a própria fé, Olorum é a própria razão. São as qualidades de Olorum. Então, vou fazer aqui como se fosse eu tenho uma folha aqui, vou fazer para vocês e eu mostro para vocês. Então, temos no primeiro momento, fazer uma pirâmide para vocês. Então, dá para vocês verem, né? No topo dessa pirâmide, Olorum, o criador de tudo e de todos. Logo abaixo, vamos colocar aqui Olorum. Logo abaixo, teremos aqui embaixo, tá? Os tronos divinos, que são a manifestação, são a essência de Olorum, tá? Nos tronos divinos estão assentados os orixás regentes que regem toda a Umbanda, que regem todo o planeta, que regem toda a humanidade, tá? Todos os planos. Então, nos tronos divinos temos assentados os orixás, que é a coroa planetária, que forma a coroa planetária, a coroa divina planetária. E aí temos o setenário sagrado. Então, da coroa planetária, você tem o setenário sagrado, que é como se fosse uma sequência, como se fosse Olorum, coroa planetária, trono divino, coroa planetária, setenário sagrado. A partir do setenário sagrado, tem essa 7 linhas de Umbanda que apresenta para nós 14 orixás regentes, tá? Então, lá no plano das essências, ou seja, lá nas essências, exemplo, temos o orixá Ogum. Então, quando falamos de orixá essencial, falamos da divindade, tá? A própria ordenação, Ogum como a própria força, a própria coragem, tá?
E depois temos ali toda essa estrutura energética que chega no setenário e nas 7 linhas de Umbanda, que já se apresenta com a polaridade polo positivo e polo negativo. No polo positivo, temos ali Orixá, Oxalá, exemplo, Orixá da Fé, primeira linha das 7 linhas de Umbanda. Então, temos Orixá da Fé, vibrando, irradiando a fé o tempo todo, a todo instante. Então, Oxalá irradia fé, irradia harmonia, irradia paz, vibra isso o tempo todo em todos os seres, todos os filhos. E Logunã, que faz par com Oxalá, que está no polo negativo, ela absorve os desequilíbrios da fé, tá? Ela consome os desequilíbrios da fé. Os orixás que ocupam o polo, né, que são regentes ali, mas no polo negativo, na polaridade negativa, eles são orixás cósmicos, tá? E os orixás da polaridade positiva são orixás universais. Os orixás universais, eles irradiam por si só, eles vibram por si só o tempo todo suas qualidades, que são as qualidades de Olorum, Divino Criador, pois os orixás são a manifestação de Olorum, de Zami. Os orixás cósmicos, eles agem a partir o tempo todo, tá? Mas de uma forma mais, dar um exemplo, a partir das nossas ações ativamos, a partir do nosso emocional desequilibrado, ativamos essa força negativa que precisa nos esgotar para que entremos em equilíbrio. Então temos uma pessoa que ela está ali no caminho da fé, e Orixá, Oxalá é o regente da fé. Então ele vibra o tempo todo, a pessoa está nessa caminhada. De repente ela começa a entrar no fanatismo. Então ela começa a apresentar desequilíbrios no campo da fé. Ela começa a ativar o fator, a ação do polo negativo de nossa mãe Logunã, que é a esgotadora dos desequilíbrios da fé. Então, dessa forma, todos os orixás vão agindo. Oxumaré vai ali esgotar os desequilíbrios no sentimento, a falta também de sentimento ou a necessidade que o indivíduo tem, né, de permanecer carregando determinados sentimentos que não fazem bem, que são como a mágoa, como a raiva, como o ódio, ou como se apegar a situações que não fizeram bem a ele. Então ele vem ali renovando, vem esgotando, vem consumindo os desequilíbrios. Então os orixás cósmicos, eles atuam a partir de nossos desequilíbrios. Agora é muito importante, orixá, é força divina, são as qualidades de Olorum. Então por si só eles vibram e irradiam luz o tempo todo, a todo instante. Até as ações dos orixás de consumir, que identificamos que é a partir da polaridade negativa, ela está agindo em nosso benefício. Precisamos que seja esgotado nosso fanatismo, a nossa ausência de amor próprio, nosso desequilíbrio na razão, nossa falta de senso crítico, de bom senso, de um pensamento racional, que tudo é o equilíbrio, para que possamos nos encontrar harmônicos e evoluir. Então, para a nossa aula de hoje, um pouquinho da organização, da estrutura que sustenta a nossa Umbanda, as nossas 7 linhas. Na próxima aula, vamos falar das 7 linhas em si, dos 14 orixás, apresentados a partir de Rubens Saraceni.